Muito bom dia, meus amigos que acompanham, seja aqui com presença física, seja pelo meio virtual, a nossa série de comentários e glosas dos textos dos registros sobre registros. Esses textos, como sabe, são publicados no site da Uniregistral, e é a Uniregistral e a seu reitor, Dr. Francisco Raimundo, que eu agradeço o patrocínio destas nossas reuniões. Como fazemos habitualmente, vamos sortear 2 livros ao final da nossa aula de hoje. Novamente, este maravilhoso livro do André Plessis será sorteado para aqueles que compartilharem publicamente, ao vivo, esta aula. E um segundo livro, O Prazer de Pensar, que será sorteado para todos aqueles que já se encontram inscritos no site da Uniregistral. É uma inscrição gratuita e que importa bastante porque ali está todo o centro reunido das aulas já gravadas aqui, e eu de futuro tenho a pretensão de realizar outros cursos e pedir autorização ao Dr. Francisco Raimundo para colocar nesta base. Então eu gostaria muito de que, já que a inscrição é gratuita, que houvesse o maior número de inscritos nesta nossa plataforma. Bom, nós hoje vamos continuar a cuidar do princípio da especialidade. Eu peço licença para fazer aqui algumas observações preliminares, até para situarmos um tanto esta aula. Ao revés do tema do trato consecutivo, ou trato continuado, ou princípio da continuidade, que foi o último tema que nós examinamos, há 3 aulas atrás concluímos isto, e que tem sua relevância teórica, mas do ponto de vista prático faz emergir poucos problemas, ou seja, fenomenicamente o tema do trato consecutivo é quase sem maior discussão. Diversamente, o tema do princípio da especialidade é prenhe de problemas práticos a serem resolvidos. Não há praticamente semana em que os cartórios não se deparam com um problema de especialidade, no caso brasileiro, especialmente da especialidade objetiva. Eu também lhes disse, na aula anterior, que a questão da especialidade no Brasil, de um modo geral, até meados da década de 80, estava reduzida no plano objetivo, ou seja, no plano do controle do imóvel, a questão da aferição da área, da superfície, ainda quando se tratasse de parcelamento. E que a partir do final da década de 80, isso começou a evoluir no plano teórico e com imediata aplicação prática, até às vezes um tanto excessiva. Mas, ou seja, houve um resultado imediato, uma ligação imediata da modificação teórica e com aplicação prático-prática nos cartórios. E aqui nós vamos, a partir da aula de hoje, eu já deixei isso insinuado na aula anterior, ter digamos, um acréscimo. Eu evitaria falar em correção de rumos, porque esse acréscimo, na verdade, é periférico, é um tanto superficial, mas parece importante dizer. Faço um parêntese aqui. Nós somos chamados, no ponto de vista, no plano teórico, a uma tentativa de um aprofundamento da nossa doutrina. Não se deve estar em busca de novidade, da novidade pela novidade. Esse gosto pela novidade é uma coisa ingênua e às vezes perigosa, essa certa fantasia de ficar buscando sempre novidade. Mas a contrapartida também não me parece bem, ou seja, resumir a doutrina a sempre dizer o mesmo. É importante repetir? É importante repetir. É importante, de algum modo, ter uma perspectiva nova? É também, mas a busca verdadeira não é da novidade, nem só da conservação do passado, mas é de escavar cada vez mais a verdade. Já não está acabada. Há outras perspectivas teóricas que podem levar a resultados
que aprofundem, retifiquem pontos que não foram bem tratados. Ora, nós passamos do plano da especialidade. Na aula anterior eu fiz uma observação que eu disse mesmo, pareceria uma chatice terminológica, mas não era. Dizer que especialidade é um nome impróprio fazia chamar a atenção para a circunstância de que, com o princípio da especialidade, o que nós estamos querendo buscar é a individuação. Individualizar o imóvel, individualizar os sujeitos que participam do status jurídico publicado no registro e o fato inscritível. Não é propriamente a espécie. Isso é uma diferença. Isso aqui é o Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes. Muito bem. Eu posso dizer dele qual é a espécie, animal racional. Mas vejam, a individuação não é fácil. Aliás, é humanamente impossível. Nós podemos, de algum modo, delimitá-lo, demarcá-lo, designá-lo, acabo de dizer o nome dele, mas eu não consigo defini-lo. Por quê? O indivíduo, como tal, é inefável. O que quer dizer? É inexprimível. Eu não posso exprimir o indivíduo. Não consigo exprimir o indivíduo. Se um de nós, por exemplo, não conhecesse o nosso Conde Júlio, eu dissesse, olha, preciso entregar esse livro ao Conde Júlio. Bom, como é que eu vou localizá-lo? Bom, grite o nome dele. Bom, nós temos uma referência. Ou então vamos dizer, não, um grande advogado, um grande orador, um grande músico, como acaba de revelar-se no final de semana, diz ele que é fotógrafo, etc. Bom, grande corintiano. Ou seja, temos alguns dados, mas esses dados não conseguem ser definidores dele. Ora, o que nós fazemos quando buscamos a individualização? Temos de encontrar alguns dados, já que nós não podemos exprimir a substância inteiramente, não conseguimos dizer qual é a natureza individual, porque nós não conseguimos exprimi-la, nós vamos dar alguns acidentes que nos permitam reconhecer. No caso do imóvel, foi isso que terminou por ocorrer. Como a espécie não bastava, dizer que se trata de um imóvel, ou seja, de uma porção da terra, pois isso não individualiza, eu posso valer-me de alguns acidentes. E foi isso que, no final da década de 80, se conseguiu aprofundar um tanto. Diz, olha, basta nos dizer, para a identificação, de um modo geral, qual a quantidade desse imóvel, qual a sua superfície, quais são as suas medidas e contorno. Basta que digamos, em conjunção, qual a sua qualidade, ou seja, a sua figura, se é um retângulo, se é um losango, se é uma coisa, a sua forma. É que a forma é dos entes artificiais, propriamente, e a figura dos entes naturais. Essa é a distinção, mas pode usar uma pela outra sem maior problema. E basta-nos também dizermos o seu lugar, porque, claro, eu posso dizer que um imóvel retangular com a medida X esteja assim definido, pode se situar em Guarulhos, em São Paulo, em Santos, no Rio de Janeiro, em São Luís, em Salvador, em Juazeiro, etc. Bom, então, com esses três acidentes, ou com essas três categorias predicamentais, quantidade, qualidade e lugar, normalmente nós satisfazemos as nossas referências individualizadoras de um imóvel. Exprimimos razoavelmente, o bastante para individualizar, saber do que estamos tratando. Não conseguimos defini-lo, mas conseguimos individualizá-lo. Quer dizer, demarcá-lo, delimitá-lo de outros. Porque essa é a função, separar o que é de um do que é de outro. Essa é a grande função social do domínio. Qual é a função social primeira da propriedade? Separar o que é de um daquilo que é de outro. E com isso se consegue. Ocorre que eu não me dei conta, e eu, de algum modo, como disse, a razão de ser destas nossas aulas, para mim, em grande medida, além da minha vontade imensa de tentar transmitir o pouco que sei para as novas gerações, é tentar aprofundar um pouco também o meu conhecimento. E ao escrever esses textos, eu me deparei com uma novidade. É que o registro de imóveis habitualmente não usa só esses três acidentes. Foi quando eu me dei conta que a minha classificação da especialidade objetiva, em especialidade de quantidade, de qualidade e de lugar, a classificação que eu na década de 80 adotei e que hoje virou lugar comum, todo mundo fala disso, estava incompleta. E que seria possível, de fato, recolher do registro de imóveis outro tipo de acidente utilizado para a referência
individualizadora dos imóveis. E é disso que nós vamos começar a tratar hoje aqui de caminho. Ou seja, de par com o tema da quantidade, eu vou começar a indicar já a primeira categoria adicional que faltou na classificação dos anos 80. Eu quero mencionar que alguns estudiosos do registro são particularmente vocacionados a tentar ampliar esses horizontes da teorização. E isso é importante, volto a dizer, sempre que se trate de gente que queira escavar a verdade, que não esteja em busca de aparecer com novidades. A grande originalidade é ir às origens. Originalidade é isso, é ir às origens, não criar coisas novas. É ir às origens e desenvolver a potencialidade das origens. Então, eu me lembro aqui, por exemplo, e renovo aqui o meu tributo de respeito à registradora Cláudia Domingues. Ela é uma das pessoas que exatamente vive escavando teorias. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Todos nós temos algo a acrescentar. Para lembrar aqui a belíssima imagem de Saint-Exupéry na Cidadela, todos nós temos um pequeno tijolo a acrescentar na grande torre doutrinária de saber que nós somos chamados a construir. Ou, como diz Saint-Exupéry, vamos contentar-nos com que nos distribuam grãos, o facilitismo, não temos que estudar. Está muito bom do jeito que está, não precisa mexer mais em nada disso. É uma questão de escolha, não é? Mas muito bem, vamos aqui. Eu já lhes disse na aula anterior, todo ente corpóreo é extenso, e todo extenso é um corpo. Essa é a razão pela qual o acidente de quantidade é chamado acidente intrínseco e não pode faltar no exame dos corpos. Daí que ele seja tão importante e detenha na especialidade objetiva o ponto nuclear, o critério nuclear na individualização. Disto segue concluir que a extensão é um próprio dos entes físicos. Vale dizer, um seu acidente necessário, permanente e exclusivo. Ou seja, quando há um acidente necessário que deva sempre estar na substância, não é a substância, não é a essência, mas necessariamente está na essência, nós chamamos de próprio, o predicável da propriedade. Algo que está na essência, mas não é essência. Aí o meu exemplo é o rir. O rir é um próprio do homem. A hiena não ri, imita som de risada. Uma arara não ri. Ou seja, o próprio do homem de risibilidade ou de rir não lhe constitui essência, mas é um atributo que está na essência humana, de modo necessário, de modo exclusivo, de modo permanente. A sociabilidade, por exemplo, ou politicidade, a que se refere já Aristóteles no livro da Política, dizendo que o homem é um animal político, zoon politikon. É por igual um próprio hominis, ou seja, um próprio do homem, porque é da natureza dos homens a sociabilidade, mas não é a natureza, é da natureza. Também os corpos têm esse atributo necessário, exclusivo e permanente de ter quantidade, ou seja, tem a propriedade da extensão. E na aula anterior nós havíamos dito que a propriedade da extensão implica que haja partes extra-partes, ou seja, lembra que eu dei o exemplo desta mesa, que por acaso é repartida. Ela é composta de partes extra-partes. Uma parte que termina onde a outra começa. Isso é que faz a extensão. Assim também o imóvel por natureza, sendo como é um ente físico, possui o acidente necessário da quantidade. Um próprio, Schlichter, esse SCL que está aí quer dizer isso, Schlichter, que quer dizer em latim, isto é, como todo mundo sabe. Partes mutuamente exteriores. Aparentemente não era bem verdade que todo mundo sabia que Schlichter era isto é, tá bem. Partes mutuamente exteriores e, como tal, quantificáveis. Por ser a quantitas o acidente fundamental de todos os corpos, justifica-se, sobretudo, que por ela deve enunciar-se no registro a expressão do imóvel por natureza. Até porque, isso eu já dizia no início da nossa aula, nós não podemos apreender diretamente a substância de um prédio, a cujo conhecimento nós só podemos chegar por meio de seus acidentes. Não conseguimos chegar naturalmente. Aliás, se nós pararmos um pouquinho, desculpe essa observação,
Bem, damos aqui por suposto o que é matéria filosófica, não de religião, a existência de Deus. E aqueles que consideram a existência de um ser perfeito sabem avaliar, e aqui darão uma certa interpretação adequada a estas passagens que de vez em quando se encontram na Bíblia, de que nós não nos conhecemos inteiramente bem. Só Deus nos conhece perfeitamente. Sequer nós próprios nos conhecemos adequadamente. Que era a ideia de Sócrates, né? O conhece a ti mesmo, ou seja, o esforço para que nós nos conheçamos. E é exatamente porque nós somos inefáveis até mesmo para nós próprios. Isso é interessante. O indivíduo é de tal modo inexprimível que nós não conseguimos nos exprimir. A extensão de um corpo, portanto, ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser contínua, em que o termo de suas partes é o começo da outra. Ela pode ser contígua, por isso nós falamos em confinância ou confrontação de imóveis, quando o termo de uma de suas partes tange com o começo de outra. São 2 imóveis. Ou pode ser discreta, que temos uma quantidade discreta, ou descontínua. O termo de uma de suas partes se distancia do começo da outra. 2 livros. A quantidade do imóvel, a define em tabularum, ou seja, para o fim dos registros, é de modo prevalecente a referível à magnitude. Magnitude quer dizer extensão contínua, aquela em que o termo de uma das partes é o começo de outra. Esta mesa, por exemplo, tem uma magnitude. Quando ela termina, por exemplo, aqui, começo eu. Eu também sou um ente físico. Ou se houver uma cadeira grudada a ela, começa a outra. Mas também guarda algum relevo mencionar-se a extensão contígua, que não deixa de ter dado interesse à indicação do número, ou extensão discreta da multidão, como veremos a seguir. De fato, a extensão contígua é normal na referência descritiva dos imóveis, dizemos quais são os imóveis confrontantes ou confinantes, e igualmente o número. Especialmente nos imóveis urbanos, esse número consta habitualmente. Rua tal, número tal. Eu queria contar aqui algo interessante a respeito do número. Aqui na cidade distrito de Vicente de Carvalho, não sei se é cidade, é município, acho que é município. Fica lá no Guarujá, não é? Guarujá, ali. Havia uma estrada de ferro e os ferroviários começaram a construir suas moradias ao lado da estrada de ferro. Havia uma estação e eles trabalhavam para fazer essa estrada de ferro ali. E não se sabe o porquê, mas historicamente isso se perde na memória local. Eles foram espelhando os nomes das ruas. Então, uma rua do lado de cá se chamava Rua Manuel Pestana Filho, grande sacerdote santista. Do lado de cá, Rua Dom Manuel Pestana Filho. Aqui, Rua Carlos de Laete, Rua Carlos de Laete. Foram criando ruas espelhadas. E o número se deixou ad libitum, ou seja, cada morador escolhia o número que quisesse da sua casa. E eles colocaram, isso se criou, a comunidade se criou deste modo. Organicamente. Eu gosto do número 1000, coloca 1000. Mas a Sabesp, a Eletropaulo, todo mundo se adaptou a isso. A prefeitura lançava assim, nunca houve confusão. Até que, de repente, com boa intenção, é preciso ressalvar essa intenção, um digno integrante do Ministério Público local entendeu que era caso de mover uma ação civil pública para que se alterasse os nomes das ruas e se alterasse também a numeração. E, ao final, o juiz, em primeiro grau, acolheu essa determinação e ordenou que os números fossem alterados, sob pena de pesada multa, imposta até a Sabesp, a Eletropaulo, que já não podiam cobrar mais nos números que estavam. Houve recurso e a minha Câmara deu provimento. Por dizer que não, isso não pode. Talvez até fosse conveniente, mas as comunidades têm o seu número. Esse número é um número indicativo apenas para ajudar na individualização. Não há nenhuma regra específica no direito brasileiro que exija que o número seja de tal a tal ponto de medição, etc. É mera indicação. E corresponde a esta extensão discreta que está aqui mencionada
para ajudar a individualização, sem a necessidade de um tratamento sacramental, como se quis dar nesta ação civil pública. Ressalvada a boa intenção, tanto do promotor que ajuizou a ação, quanto do juiz, que ela proferiu uma bem lançada sentença, mas a Câmara entendeu que era descabida, mas estava muito bem lançado. E o juiz Malves ganhou uma porção de averiguações. Não se fez. Não se fez, porque exatamente o ponto que eu fui o relator do caso, que eu levei para o custo para fazer essa mudança é incompatível. Qual a vantagem que você vai tirar disso? Se espera tirar de um número não ser 1000 e outro ser... Se o correio sabe onde entregar a carta, se todo mundo... O fato de ter o mesmo nome da rua, até o Waze e o Google Maps sabem a diferença de uma rua tal no bairro tal. Isso era um custo desnecessário. Para que se adotasse um critério que, no fundo, era racionalista. Porque eles adotaram um critério racional também, que não é o critério habitual, mas era um critério racional. Eles tinham repartido adequadamente. Não havia confusão. A rua Dom Manuel Pestana Filho, do lado direito da estrada. A rua Dom Manuel Pestana Filho, do lado esquerdo da estrada. Todo mundo sabia onde era. Bom, ou seja, vejam isto, são formas acidentais, são modos acidentais, e nós podemos exprimir o inefável. Tudo que puder ajudar nisso, ótimo. A normativa brasileira de regência, que tomaremos aqui a título de exemplo, eu sempre farei isso. Quando eu for mencionar o direito posto brasileiro, eu chamarei a atenção para isso, porque são exemplos. Examinar a legislação não é fazer ciência. É importante, mas não é ciência. Então, isso serve como base para a referência doutrinária. Apenas isto. A normativa nacional de regência, remetendo-se à identificação do imóvel, estou mencionando aqui os dispositivos da Lei 6.015, distingue os prédios rural e urbano e prescreve para uns e outros algumas ideias que eu não vou aqui repetir porque está no texto da lei. Refere-se, sobretudo, e esse é o tema que eu quero indicar aqui, ou sublinhar aqui, a palavra, ao termo, ao conceito características, tanto relativamente ao imóvel rural, fala aqui em denominação e suas características, quanto para os imóveis urbanos, em que se pede a menção de suas características. Também se fala em confrontações, localização e área. Está vendo aí? Pois bem, características, confrontações, localização, área. Características. Essa palavra compreende tanto a figura, que é o acidente de qualidade, quanto as medidas de contorno, quantidade. Características do imóvel são sua qualidade, ou seja, sua figura, e sua quantidade, medidas de contorno. Localização, para o manifesto, concerne ao acidente de lugar. O próprio nome diz, locus, daí vem a palavra localização. E a área diz respeito ao acidente de extensão ou quantidade. Vejam que o legislador separa a palavra área da palavra características. Nada impediria, conceitualmente, que nós colocássemos tudo debaixo da expressão características. No fundo, até a localização é uma característica do imóvel, mas não é assim que está na lei. A magnitude ou quantidade contínua corresponde a 3 possíveis dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Mas a superfície, ela que conta fundamentalmente para a individualização imobiliária, tem apenas 2 dimensões, o comprimento e a largura. Eu bem sei, eu quero que faça um parêntese aqui, conhece a história do Pio Baroja. O Pio Baroja tem um livrinho chamado El Tablao de Arlequim. E é a história de um pai que, preocupado com a formação do filho, leva o filho a vários lugares. Primeiramente leva a um escritório de advocacia, depois leva a um consultório médico, consultório do dentista, ao escritório de um engenheiro, ao escritório de um arquiteto, e vai assim por diante. E diz ao filho, bom, e pronto. O filho está muito em dúvida, diz, não sei o que fazer, pai. Bom, já que você não sabe o que fazer, não tem outra solução, vai ser advogado. Vai fazer direito, na verdade vai fazer direito. Mais do que ser advogado, vai fazer direito. Eu estou dizendo isso porque, frequentemente, um dos motivos pelos quais nós acorremos ao estudo jurídico é porque não nos damos bem com a matemática.
E agora fico eu aqui com indicações de geometria, mas faz parte da nossa função. Olha, eu aproveito para dizer o seguinte: no tempo que eu estive lá no Tribunal da Alçada Criminal, era muito frequente juízes, de grande talento jurídico, errarem na determinação da pena na parte de aritmética. Era interessante. Era muito frequente isso. Efetivamente, parece que a tendência, a vocação para o direito, muito raramente se ajusta à vocação para o terreno das quantidades. Assim é que, correspondendo o imóvel, por natureza, no domínio da geometria plana, a um polígono, é dizer, a uma linha poligonal fechada, linha essa formada por segmentos de reta não colineares, unidas em clausura, ou seja, fechadas, neste âmbito possui duas dimensões apenas, a largura e o comprimento. A largura, que se conhece e expressa por meio de uma relação com a superfície do polígono, é a menor de suas dimensões de longitude, estabelecendo-se na perpendicular do comprimento, que é, pois, a maior das dimensões longitudinais. Então, aqui nós temos a largura e o comprimento. Não é? Fala-se, às vezes, em profundidade de um imóvel. De fato, é isso que nós dizemos, né? É muito comum que nós nos colocamos na testada e falamos da profundidade de um imóvel. Mas a expressão, que se refere à distância da testada ao fundo, é imprópria, uma vez que o nome profundidade se atribui de modo próprio à altura dos corpos. Por outro aspecto, nos imóveis com figura poligonal regular, é dizer, os que têm todos os lados e ângulos iguais, exemplos, quadrado, rombo, losango, triângulo equilátero, pentágono regular, hexágono regular, não cabe distinguir largura e comprimento, da mesma sorte que isso não tem sentido em um imóvel circular. Claro, como é que nós vamos em um quadrado distinguir largura e comprimento se as medidas são iguais? É impossível. O perímetro de um imóvel corresponde à soma das medidas de seu contorno. Designam-se medidas de contorno de um imóvel. Nós, às vezes, falamos em medidas perimétricas, medidas perimetrais ou medidas de perímetro. As medidas de contorno são a extensão ou mensuração da linha poligonal fechada com que esse imóvel se apresenta realmente, como corpo em superfície, e representa-se num plano geométrico de figura bidimensional, como nós dissemos. Essas medidas de contorno de imóveis, no caso brasileiro, tomam por unidade principal o metro e seus múltiplos. Quilômetro, às vezes decâmetro, é muito raro isso, né? Hectômetro e submúltiplos. Centímetro, muito menos comum, decímetro e milímetro. A área de um imóvel, claro, vejam que então o metro, o que consiste? É uma medida paramétrica, é uma parte fora de algo, está fora do objeto a ser medido. E nós tomamos em cotejo com essa parte paradigmática para indicar essas medidas de contorno, ou, quando o caso, vamos ver adiante, as medidas de superfície. A área de um imóvel é a mensuração de sua superfície. Essa medida exprime-se no Brasil de modo prevalecente quanto aos imóveis urbanos por meio do metro quadrado. E, novamente aqui, seus múltiplos, quilômetro quadrado, ou menos comumente, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, ou seus submúltiplos, assim, centímetro quadrado, ou ainda mais raramente, decímetro quadrado, milímetro quadrado, etc. Isso pode ocorrer. Já para os imóveis rurais, a unidade principal da área é o are. Um are equivale a um decâmetro quadrado, ou seja, 100 metros quadrados. Muito frequente é a utilização de um seu múltiplo, o hectare, e mais raramente de um seu submúltiplo, o centiare. Utiliza-se ainda no Brasil uma unidade de medida para os imóveis rurais, unidade que, recebendo o nome comum de alqueire, tem diferentes tipos: o alqueire do norte, o alqueire mineiro, o alqueire baiano e o alqueire paulista. Algumas vezes podem encontrar-se remissões a outras unidades de longitude, especialmente nas transcrições, doutor Ulisses. Às vezes se acha braça, polegada, passo. Antigamente era muito comum. Então, E claro que essas medidas, se nós vamos eventualmente ter que abrir uma matrícula, elas podem converter-se na referência dominante, que é a do metro. Essas medidas todas moldam-se à quantidade contínua do imóvel,
ou seja, a extensão da superfície demarcada pela linha poligonal que o encerra ou clausura. A lei brasileira refere-se também a que o imóvel se identifique por meio de suas confrontações. E com isso se exige o concurso de 2 acidentes. Olha aqui a novidade, doutor Rodrigo, que ele dizia. Primeiro acidente, o da relação. Qual identificar os prédios que confrontam com o objeto de individuação. Veja, quando nós referimos que o imóvel confronta com outro, nós estamos atuando o acidente de relação. Não é só o de lugar. O de lugar está aqui. Estamos relacionando a outro. Então, e isso é frequente. Acho que em todas as matrículas se faz isso. Ou em quase todas. Portanto, nós usamos habitualmente o acidente de relação. E é uma coisa, eu não canso de me espantar e paciência. Assim é a vida. De me humilhar com o fato de que eu penso nesse assunto desde 1987 e só ao escrever esse texto foi que eu me dei conta de que isso ocorria. É efetivamente humilhante para um pensador verificar que tem que demorar 30 anos para descobrir uma coisa que saltava à vista. Nós temos que realmente compreender a finitude e debilidade do pensamento humano. É a necessidade do esforço de dedicar-nos a pensar. Paciência. Ainda consegui me olhar no espelho, envergonhado, mas me olhei no espelho. Bom, então, o primeiro acidente de relação. E aí, isto se adiciona ao já da quantidade. Porque, frequentemente, nós usamos a extensão contígua, porque nós podemos... Imagine a hipótese de um imóvel ao seu lado direito, por exemplo, de quem da frente olha para o prédio, ele confinar com 2 lotes. Então nós utilizamos não só a relação, dizer que do lado direito ele confronta com o imóvel tal por tantos metros. Então usamos relação e quantidade. E na parte mais ao fundo, por mais 10 metros com o lote tal. Novamente utilizamos quantidade e relação. Portanto, vejam que aquela classificação anterior, que dizia que a especialidade objetiva só levava em conta quantidade, lugar e qualidade, mostra-se efetivamente equivocada, porque usa-se com frequência, para não dizer que em todos os casos, o acidente de relação ao se fazer a confinância. O acidente de relação, que neste caso é predicamental, põe em dependência 2 ou mais imóveis que confinam ou confrontam em razão de sua contiguidade física. Equivale a dizer que o termo de uma das partes do imóvel individual é tangencial, realmente, ao começo de outro imóvel. Ou seja, é um tangenciamento real, ocorre na ordem física. Mas esse termo que tangencia, na realidade, o início de outro imóvel é uma linha. Ou seja, é um trecho de linha poligonal fechada que individua um dado prédio. E, como tal, é suscetível de quantificar-se. Com efeito, é comum encontrar menções registradas com este modo exemplificativo. É isso que eu acabei de mencionar. Então, cito aqui como exemplo. Aspas. O imóvel confina à direita de quem da rua olha ao longo de 12,30 metros, ou seja, 12 metros e 30 centímetros, com o prédio da rua Carlos de Laet, número 350. Acho que terão notado desde o início do nosso curso aqui que eu gosto muito deste grande pensador que foi Carlos de Laet. Havia aqui, hoje só se encontra provavelmente em sebo, obras seletas do Carlos de Laet, que era um grande escritor. Crônicas magníficas, discursos excelentes, mas o melhor dele era a polêmica. Era realmente um tipo que tinha uma sagacidade polêmica extraordinária. Se meteu em polêmica com Jacques de Figueiredo, Camilo Castelo Branco. Com Jacques Figueiredo eu tenho a impressão que ele perdeu a polêmica, mas com o Camilo Castelo Branco ele ganhou a polêmica. Com todo o respeito ao Camilo Castelo Branco, cuja obra Amor de Perdição é extraordinária, é de leitura inevitável. Nesse duelo polêmico com Carlos de Laet, ele perdeu. E o Carlos de Laet é um autor que merece ser reencontrado na literatura brasileira, pelo valor estilístico e pela capacidade lógica. Aliás, ele era professor de lógica na escola Dom Pedro II, no Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro. Ele tem um incidente que eu vou contar aqui.
É muito interessante. Ele dava aula de lógica e cosmologia e estava falando sobre a criação do homem, e ele era de formação cristã, e dizia que o homem havia sido criado por Deus, e um aluno, provavelmente industriado pela família, disse: professor, pois não, o meu pai diz que nós somos provenientes do macaco. Ele respondeu: menino, em questões de família eu não me intrometo. Não, há episódios desses assim, é preciso ter uma verve especial, né? Precisa a coisa ocorre no momento. Há um episódio aqui no centro de São Paulo formidável, envolvendo o professor Castro Neri, que foi da Universidade de São Paulo, aqui do Lago São Francisco. Ele caminhava pela rua aqui, numa dessas ruas estreitas aqui do centro de São Paulo, quando um adversário dele, frente a ele, parou e disse assim: eu não dou passagem a burro. Ele desceu da calçada e disse: pois eu dou. Isso já é uma verve especial que ocorre momentaneamente, não é uma coisa treinada, né? Bom, voltando aqui ao nosso texto, dessa maneira, além do acidente de quantidade, a normativa no Brasil convoca uma referência relacional. Nós vamos avançar esse tema, doutor Rodrigo, não para aqui. Na próxima aula teremos mais novidades de outros acidentes. Não será só nesse passo que o acidente de relação cooperará na condição de fator de individualização dos imóveis. Haver-se que também a quantidade discreta não é desprezada na atuação registral, bastando lembrar aqui os exemplos das enumerações de lotes num parcelamento ou de vagas de garagem num condomínio edilício. Então, esse é um remate para a aula de hoje, que foi mais, no certo sentido, foi mais informativa do que formativa, mas o ponto nevrálgico aqui do plano teórico foi exatamente remontar a ideia de que nós não estamos limitados aos 3 acidentes. Eles são talvez os principais, mas nós podemos e vamos considerar outros acidentes para a individualização dos imóveis. Na aula que vem vamos acrescentar mais 2. E é um tema interessante aqui para alguns alunos, estudantes, vêm de vez em quando me perguntam, instigados aí por alguns professores dedicadíssimos a essa tarefa de escavar o direito registral, que temas novos podem pensar para escrever, não é? Não é todo mundo que tem a felicidade e o talento do Dr. Rodrigo de descobrir o tema do direito intertemporal e já produzir uma obra-prima. E eu hoje chamo a atenção aqui. Olha, esse é um tema para se dedicar. Porque aquilo que eu venho insistindo, é possível, e nós não podemos deixar de lado a lição dos nossos maiores. Apanhar, no caso do direito brasileiro, o que escreveram o Serpa Lopes, a Fran de Carvalho, Lísipo Garcia, e outros grandes autores, Valdemar Ferreira, eu estou mencionando alguns aqui, ou mais recentemente, trabalhos feitos pelo nosso saudoso Gilberto Freire da Silva, trabalhos extraordinários do grande Narciso Orlando Neto. Muito bem, nós não podemos dispensar isto. Mas acho que nós podemos, na medida do possível, dar uma contribuição de, em vez de fazer só o mesmo, a repetição é necessária, o estudo é necessário, mas tentar ver se há novos enfoques. Essa seria a verdadeira novidade, ou seja, revitalizar o passado. Mostrar que esse passado tem razão de fazer esse presente. Exatamente porque tem virtualidade para fazer esse futuro. Doutora Graziella, competente administradora aqui do nosso trabalho, chefia uma equipe admirável, tem feito um trabalho magnífico também na parte do Pinga Fogo, muito bem organizado. O doutor Ulisses vai voltar lá qualquer dia desse. Agora começamos a fazer o Pinga Fogo gravado, para evitar os problemas. Não, ele vai lá, já está na lista de ser convocado, doutor Rodrigo, já está na lista. Vamos lá? Vamos lá. 29 compartilhamentos. Caiu bastante hoje. Estava indo bem, né? Mas isso foi só porque, eu estava contando aqui no início da aula, os europeus são desorganizados. Isso causou todo o problema da semana. Pois é que no sábado me fazem a final da Liga dos Campeões, entre Juventus e Real Madrid, no dia em que o Corinthians joga com o Santos e São Paulo. E desorganizado. A vitória do Corinthians tirou todo o brilho da vitória do Real Madrid. Era o contrário. Vamos lá, sorteio desse livro. Número
Felipe Salles Caricati. Ah, muito bem. Ele já ganhou novamente. Esse é um dos que merece aqui o nosso aplauso pelo trabalho persistente de divulgação, Muito bem. Ele realmente é muito empenhado. Fico satisfeito. E dentre os nossos 328 alunos, o 328, acho que a última pessoa que se inscreveu vai ficar feliz que já chegou com sorte, porque ele faz na ordem mesmo de inscrição. Guilherme Xavier Novakovski. Muito bem. Parabenizo o Dr. Guilherme Xavier Novakovski, também pelo sorteio, por ter sido destinatário desse sorteio. E vamos ver, a nossa meta é chegar pelo menos a 400 até o final de julho de inscritos. Precisamos fazer uma... Cadê o pessoal que sempre... Olha, vamos mencionar o pessoal que sabe lutar por isso. Ó. Bernadette Del Nero, Carolina Roberto, Fátima Ranaldo, Ellen de Oliveira, Isabela Bicalho Xavier, Thaís Luciana Castelo Branco. Esse pessoal que tem que carregar aqui o velho expositor nas costas em matéria de fazer propaganda. Então, vamos ver se conseguimos chegar a 400 ao final de julho. E precisam assistir mais também, porque eu estou fazendo muito pouco certificado. Tá vendo? Estou louca para fazer mais certificado. Esse é um temor que eu tenho. As coisas começam com certo entusiasmo e depois um dia eu vou assistir isso, hoje eu não posso, um dia eu vou assistir e a gente acaba não assistindo. O problema, sobretudo, dessas aulas virtuais é sempre esse. Começa com entusiasmo e depois esse entusiasmo vai se arrefecendo. Bom, muito bem, eu agradeço a todos os presentes aqui para mais essa exposição. Agradeço ao público que nos acompanhou pela via da internet. Faço votos que a aula tenha sido útil. Temos que continuar a pensar, a ideia é essa, é pensar. E renovo meus agradecimentos ao reitor da Unregistral, Dr. Francisco Raimundo, pelo patrocínio que concede a estas nossas reuniões. E informo mais uma vez que graças ao... vamos fazer uma saudação à doutora Laura Porto, que prometeu que estaria a nos assistir. Ela compartilhou. Compartilhou? Compartilhou. Olha, quem viaja para a Europa e fica assistindo essas aulas, ela realmente... Fica uma nossa saudação à Laura, mas lembrar que graças e muitíssimo ao trabalho competente da Amanda e da Laura, foi possível organizar já o primeiro volume do Registro sobre Registros, que já está na editora para verificar a possibilidade de edição ainda neste ano. Então, vamos ver se isso sai. E já estamos organizando já amplamente o segundo volume. E já foram feitos 22 artigos posteriores ao primeiro volume. Então, a coisa vai indo. Aos poucos vamos fazendo os livrinhos. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus permitir.